Buenos dias, como estão ustedes? Me llamo Gina Isna y estoy representando las maestras de espanhol del segundo año de la Escuela Ezequiel de Souza Brito. Então, como eu disse, eu me chamo Gina Isna e hoje nós vamos aprender dois conteúdos: prendas de vestir e la letra R e el dígrafo R. Prendas de vestir. Então, primeiramente, eu irei pronunciar em espanhol, em seguida sua tradução. Então, vamos lá. Eu vou pronunciar e eu quero que vocês acompanhem. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam pronunciar. El pantalón, a calça. El pantalón corto, bermuda. El pantalón corto. El pantalón vaquero. Ou eu posso dizer também el vaquero, que é a calça jeans. Então tem duas formas: el pantalón vaquero ou el vaquero, que é a calça jeans. El short, o short. La camiseta, a camiseta. Observem que alguns não tem tanta diferença do português. La camiseta de tirantes, a blusa de alças ou a regata. La camiseta de tirantes, pronunciem. La falda, a saia. La chaqueta, a jaqueta. El gorro, a touca. Observem que esse som do dígrafo R, ele é vibrante. El gorro, pronunciem. El gorro, a touca. La gorra, o boné. La bufanda, o cachecol. El guante, a luva. El guante. La corbata, pronunciem. La corbata, a gravata. El calcetín, que é a meia. El calcetín. Roupas interior. La braga, a calcinha. El sostén, El calzoncillo, vou pronunciar novamente. El calzoncillo, a cueca. Los calçados. Vamos ver agora na parte dos calçados, como que pronuncia, como que se diz. Los zapatos, os sapatos. La bota, que é a bota. La sandália, a sandália. La sapatilha, la sapatilha,
o tênis. La chancleta, chancleta. La chancleta, o chinelo. Los tacones, los tacones, os sapatos de saltos altos. Bom, eu sei que o vocabulário é um conteúdo muito extenso. Até aqui nós vimos um pouco e em outras aulas poderemos ampliar. Existe também, vale lembrar que existem as diferenças regionais. Por exemplo, camiseta. Se você se deparar com essa palavra em outro país, se você viajar para outro país e lá você vê essa palavra sendo pronunciada de outra forma, aí você vai dizer: ah, mas a professora Gina não me ensinou assim. Porque é o seguinte, existem várias diferenças regionais. Como vocês sabem, são muitos países onde o espanhol é o idioma oficial. Então tem essas diferenças de uma região para outra. Como por exemplo, labraga. Labraga, como vocês viram, que é calcinha, labraga é pronunciado, é conhecido dessa forma na Espanha. Mas na Argentina e no Uruguai já é chamado, se diz, né, bombacha. Na Argentina e no Uruguai se diz bombacha. Já no México, na Colômbia e na Venezuela se diz pantaleta. Então vejam aí a diferença de um país para outro. Na Espanha, braga. Na Argentina e no Uruguai, bombacha. No México, na Colômbia e na Venezuela, pantaleta. Então a gente tem que ter isso em mente, que as palavras elas vão mudar de uma região para outra, vai ter essa diferença regional, certo? Não é que esteja errado, é que é conhecido naquela região daquela forma e em outra região já é conhecido de outra forma. Praticando. Agora, eu quero que vocês vejam aqui. Quero que vocês observem essa imagem e, de acordo com as opções que tem aí, qual seria a opção correta? Observem a imagem e tentem lembrar. Qual é a opção correta? La sandália? La chancleta? Los tacones? Vou dar um tempo para vocês lembrarem. Responderam? A resposta correta seria los tacones, os sapatos de saltos altos. E esse outro aqui, vocês ainda lembram como que se diz meia? Calcetines, bufanda, corbata. Qual seria a opção correta? Respondam. A resposta correta seria calcetines. São as meias. Essa daqui, vocês ainda lembram? Temos as opções aí. El pantalón vaquero e el pantalón corto. São parecidas, mas acredito que vocês vão lembrar. Vou dar um tempo também para vocês responderem.
Resposta correta, el pantalón vaquero, que é a calça jeans, que também é chamada apenas de el vaquero. Agora nós iremos ver o nosso conteúdo, o nosso próximo conteúdo. La letra R e el dígrafo R. Às vezes você tem que pronunciar com o som vibrante, então tem que treinar que dá certo. La letra R. O R entre vogais, ele tem um som suave. Nós vamos ver aqui algumas regrinhas. O R entre vogais tem som suave. Exemplos: cara, arquitetura. Então observem que o R ele tem um som suave. Cara, arquitetura. Agora o R inicial, certo? O R que vem no início da palavra e o R que vem depois das consoantes N, S e L tem som de R, ou seja, forte. Como assim, professora? Vamos com calma. O R inicial, então o R quando vier no início da palavra, ele vai ter o som forte, certo? Ele tem um som forte. Ruta. Ruta. Coloquei aí no exemplo para você. Ruta. Tem um som forte. E o R que vem depois das consoantes N, como por exemplo na palavra enramarre. Enramarre. Ele tem esse som vibrante. Enramarre. O R depois da consoante S. Israeli. Israeli. Tem que vibrar. Ra. Israeli. O R depois da consoante L. Alrededor. Alrededor. Essa palavra ela é um pouco complicada para pronunciar, mas com a prática ela se torna simples. Vamos pronunciar mais uma vez. Alrededor. E como eu coloquei aí para vocês, que tem o som do R, que é o dígrafo, né? Que ele também tem um som forte. Tem um exemplo aí para vocês. Perro. Perro, que é cachorro. Esse alrededor é ao redor. Alrededor, ao redor. Perro, que é cachorro. Continuando. El dígrafo R. El dígrafo R aparece solo entre vocales y tiene el sonido vibrante. Então, eu coloquei aí alguns exemplos que vocês vão observar que o dígrafo R, ele aparece só entre vogais. Exemplos: paróquia. Força um pouco na hora de você pronunciar, mas como eu disse, é só uma questão de você praticar. Paróquia, paróquia. Correios, correios. Carreira. Essa aí é um pouquinho, porque observem, tem o dígrafo e tem outro R também. Só que esse R, como ele está entre vogais, ele vai ter o som suave, o som mais fraco. E o dígrafo R vai ter o som vibrante, o som forte. Vamos pronunciar mais uma vez. Carreira, carreira. Próxima. Barril, barril. Letra R. Então, entre vogais,
como eu já falei, sonido suave, que é o som fraco. Então, eu coloquei várias palavras para que a gente possa praticar a pronúncia. O som entre vogais vai ser como? Suave, o som da letra R. Observem. Derecho, derecho. Tarea, tareia. Nuera, nuera. Paráguas. Alguém sabe a tradução dessa palavra? Paráguas é guarda-chuva. Paráguas, paráguas. Então, observem que todas elas têm um som fraco. Derecho, tareia, nuera, paráguas. Agora vamos ver a letra R com o som forte, sonido fuerte. Quando é que a letra R vai ter o som forte, o sonido fuerte, vibrante? Quando o R vier no início da palavra, como eu já falei, quando o R vier no início da palavra, vamos pronunciar regalo, regalo. Regalo, presente. Tradução de regalo é presente. Raton, raton, raton. E por último, rojo, rojo. Professora, que palavra é essa? Rojo, rojo. É a cor vermelha. Observem que a letra J, ela vai ter o som do R do português. Eu vou pronunciar mais uma vez e vocês vão observar. Esse R inicial ele vai ser vibrante e a letra J vai ter o som do R do português. Rojo, rojo, que é vermelho. A letra R no final da palavra também ela vai ter o som forte. Vejam os exemplos. Bailar, bailar, bailar. Amador, amador. Lhamar, lhamar. Coloquei 3 exemplos aí com o dígrafo R, que ele aparece, como eu já disse, entre vogais e ele vai ter o som forte. Lembrem que a letra R entre vogais ela tem o som fraco e o dígrafo R entre vogais ele tem o som forte. O dígrafo R ele sempre vai ter o som forte. Perro, perro. Ferrovia, ferrovia. Berruga, berruga. Observem que quando eu pronunciei essa palavra aí, essas duas palavras, o V, ele tem som de B. Ferrovia, berruga. E, por último, o R, ele vai ter um som forte quando ele vier antes de consoante ou depois de consoante. Então, se a letra R vier antes de uma consoante ou depois de uma consoante, ela vai ter o som vibrante. Ladrão, ladrão. Carta, carta, carta. Alrededor, alrededor. Praticando. Novamente eu coloquei mais uma sequência de palavras porque para que vocês possam aprender a pronúncia, como pronunciar o som da letra R e o som do dígrafo R, como eu já falei, é só mesmo praticando. Então vamos continuar
com essa seção aqui de palavras. O R no início, ele vai ter o som forte, como eu já falei. Rutina, rutina, rutina. Roça, roça. Rico, rico, rico. Rata, rata. O R, quando ele vier no final das palavras. Benir, benir. Vocês estão acompanhando? Eu quero que vocês pronunciem. Eu vou pronunciar e em seguida vocês vão repetir. Benir. Calamar. Calamar. Professor, o que significa calamar? Nunca vi essa palavra. É lula, certo? É parecido com o polvo. É a lula. Calamar. Calor. Calor. Hablar. Hablar. Vejamos agora a pronúncia do R, dígrafo R, também tem sonido fuerte. Tierra, tierra, tierra. Guitarra, guitarra. Pronunciem, guitarra. Correu, correu. Gorro, gorro, gorro. E essas últimas palavras aí, quando o R vier antes ou depois de uma consoante. Então não esqueçam. Quando o R vier antes de consoante, no caso aí, ó, a consoante T, puerta, puerta, puerta. Piedra, piedra. Cuerda, cuerda. Argentina, Argentina. Observem que a letra G diante da vogal E, ela também vai ter o som do R do português. Assim como eu já falei para vocês, na letra que acontece com a letra J, acontece também com a letra G acompanhado da vogal E. Observem essa pronúncia aí. Argentina, Argentina. Vamos pronunciar mais uma vez algumas palavras com o sonido suave, com o som fraco. Fuera, fuera. Camarão, camarão, camarão. Eu já estava pronunciando um pouco com o som vibrante. Vamos pronunciar mais uma vez, sonido suave. Então é fuera, fuera. Sonido suave. Então vamos pronunciar mais uma vez, fuera. Por que tem um sonido suave? Porque veio entre vogais. O R está entre vogais. Então fuera. Camarão, camarão. Próxima. Camareiro, camareiro. E por último, coração, coração. Fuera, camarão, camareiro, coração. Hasta luego. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido esses dois conteúdos. São conteúdos simples. Vimos um pouco de vocabulário com as prendas de vestir e um pouco também conhecemos como pronunciar
o som da letra R e do dígrafo R. Aprendemos a pronunciar quando é que eu devo pronunciar o R com o som fraco e quando é que eu devo pronunciar o R com o som forte. Então, espero que vocês tenham acompanhado a aula e nas próximas aulas iremos ver os outros conteúdos. Abraços! Será que não ficou não? Tá, calma. Pois